É uma alegria a gente estar junto aqui nessa noite, mas é uma vitória também, viu? Atravessar São Paulo no horário de pico, chegar aqui é gratificante quando a gente chega, né? Então, infelizmente, acabei atrasando um pouquinho por conta disso, mas a nossa alegria de estarmos aqui hoje, iniciando mais uma semana teológica do nosso seminário. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eber, eu sou um dos pastores que tem dado aula aqui e estou ajudando nessa semana a gente coordenar essas palestras, porque eu tenho estado envolvido com capelania, no caso na área hospitalar. Então a nossa intenção hoje é tratar de capelania hospitalar, no dia de amanhã sobre capelania militar, e é um trabalho que tem sido realizado pelos PMs de Cristo. Estaremos aqui com o pastor Cleander. Na quinta-feira, a nossa atenção é sobre capelania escolar e algumas iniciativas que a Mocidade para Cristo tem desenvolvido. É um dos ministérios já de bastante tempo no trabalho de evangelismo de adolescentes e jovens, então bastante interessante. E na sexta-feira, o pastor Osiel estará conosco. O pastor Osiel é alguém que nos ajuda também no hospital, como o Edson e o Irineu que estão conosco também, mas que tem feito um trabalho muito interessante nos presídios. Então, com isso, nós esperamos que nessa semana a gente possa ter um bom entendimento, uma boa visão dessas áreas de capelania. Nós estamos bem conscientes que há outras áreas que podem ser abordadas também. Então, talvez para alguns sirva como esse incentivo para você se envolver com alguma dessas áreas e para outros até para buscar informação de outros trabalhos aí em outros segmentos também. A intenção é mostrar esses trabalhos, levar os irmãos e mesmo suas igrejas a orarem por essas iniciativas, por esses ministérios, tanto quanto possível se despertarem para se envolver. Então tem um sentido bastante prático nessa nossa semana, porque a gente vai estar com pessoas que estão fazendo o trabalho e que muitas vezes estão pedindo a Deus que mande mais trabalhadores para essas searas, né? Então eu creio que a gente vai ter essa oportunidade, e como seminário, a gente desenvolver tanto esse aspecto do evangelismo, mas também ter esse envolvimento, esse engajamento, esse conhecimento, essa maturidade. Capelania não é algo ainda muito bem estruturado no nosso país, não é algo bem definido, você não encontra, por exemplo, muita literatura ou muitos trabalhos acadêmicos na área. Então, até a gente fomentar e despertar isso é bastante interessante. Então, com essa introdução, nós damos início à abertura oficial a essa nossa semana teológica. Quero rapidamente aqui, num tom mais devocional, e o que nós vamos conversar a seguir sobre os hospitais também vai ter esse caráter devocional, mas lembrar aqui com os irmãos o texto de Mateus 28, de 18 a 20, em que Jesus diz aos seus discípulos, após a sua ressurreição, nós que comemoramos a ressurreição de Jesus agora nesse domingo, né? Quando ele vai dizer aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algo muito interessante na capelania é que nós estamos cumprindo bastante literalmente essa ordem de Jesus. Capelania é ir até as pessoas onde elas estão, naquelas condições, naqueles contextos onde elas se encontram. Hospital, a área militar, escola, penitenciárias e outras áreas. Nós vamos até elas. É uma direção diferente do que muitas vezes a igreja tem de procurar trazer pessoas para dentro dos seus templos. É muito interessante porque, confiando nessa autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo, vendo muitas vezes frutos de conversão, nós devemos ter sempre o cuidado com o contexto onde estamos inseridos. Não se fala de Jesus num hospital da mesma maneira que se fala de Jesus num presídio, e vice-versa. Então, capelania, ela envolve essencialmente evangelismo,
mas não pode ser colocado como qualquer tipo de evangelismo. A própria expressão já é ruim, qualquer tipo de evangelismo. Mas, às vezes, até por falta de envolvimento da igreja na evangelização, parece que tudo que a gente vai falar sobre evangelização é a mesma coisa e pode ser feito do mesmo jeito. Né? Não experimente, só imagine. Pregar Jesus em praça pública, da mesma maneira, faça isso dentro de um quartel da polícia militar. Não vai dar certo. Não experimente, só imagina que já é suficiente. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aqui, às quartas-feiras, uma das aulas que nós temos é sobre evangelismo, e nós procuramos já definir bem o que é essa palavra, o evangelho. É para evangelizar, é para fazer evangelismo. A gente usa como sinônimos porque as palavras estão bem próximas mesmo, mas devemos ter consciência que o evangelho do Senhor Jesus Cristo implica no reconhecimento de toda a autoridade, santidade e justiça de Deus, na depravação do homem preso ao pecado, nascido em pecado e cometendo muitos pecados, sem condição de se salvar por conta própria, e carente da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando nova vida. Em poucas palavras, essa poderia ser colocada como uma definição do Evangelho. E, mais uma vez fazendo esse link com capelania, quem vai exercer capelania ou fazer capelania deve estar tão habilitado e tão consciente do que é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a ponto de poder fazer uso das oportunidades e das pressões desses ambientes da melhor forma possível. Então eu tenho a consciência e o entendimento melhor possível do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas naquele leito de hospital, ou naquela sala de aula, talvez naquele dia eu não possa expor o Evangelho inteiro. Se eu não tiver preparo para fazer isso da melhor forma possível, eu não tiver entendimento do que é o Evangelho inteiro, eu sempre vou fazer isso de forma limitada e distorcida. É mais fácil errar. Então, entender o que é o Evangelho nos capacita a evangelizar, nos capacita a fazer capelania. E aí mais uma aplicação, mais um princípio que nós temos trabalhado em aula também, né, Ayrton e Vanderlei. Evangelizar é viver a vida que Jesus Cristo nos deu. Muitas vezes nós pensamos, agora eu vou ter uma ação evangelística, agora eu vou evangelizar. Nas outras horas eu não estava evangelizando, Então, se a gente compara evangelizar com dormir, ou tomar banho, ou trabalhar, dá para a gente fazer só de vez em quando. Você não toma banho 24 horas por dia, todos os dias. Nem dorme e nem trabalha. Tem intervalos. Então, se você entender a evangelização dessa maneira, você vai evangelizar só algumas vezes, em algumas situações e algumas oportunidades. Entenda evangelização como essa nova vida que Jesus Cristo colocou em nosso coração. E assim como nós precisamos do ar para respirar e viver, nós devemos evangelizar. Então compare evangelização com respiração. Então todos os momentos em que você tiver plenas condições, com muita saúde, de ficar sem respirar, você pode ficar sem evangelizar também. Parou de respirar, para de evangelizar. Parou de respirar, morreu. Então quando é que a gente deve evangelizar? Sempre. A nossa vida é uma vida de evangelização, assim como é de respiração, assim como o nosso coração está batendo. E aí então, de maneira específica, preparada, engajada, debaixo de oração e treinamento, nós desenvolvemos ações de evangelismo, por exemplo, de capelania. Então, entendendo a ordem de Jesus, de ir até as pessoas,
entendendo o que é o Evangelho de Jesus Cristo e entendendo o nosso dever de evangelização, eu creio que nós podemos aproveitar muito bem essas palestras que teremos nessa semana como as iniciativas. A gente já está vendo o final da história aí, nessa sequência. Mas não perca de vista toda essa bagagem, toda essa base. E aí então, como o Senhor Jesus Cristo diz no final do Sermão do Monte, seja aquela pessoa que ouvindo a palavra de Deus as pratica, e por isso tem sua casa edificada sobre uma rocha. Ouça e pratique. Porque ouvir, nós ouvimos muitas vezes. Não encare nem o dia de hoje, nem os próximos dias, como algo que é suficiente para nós ouvirmos, debatermos, pensarmos, até nos alegrarmos com alguns testemunhos que possamos ver aqui, e aí então irmos para casa e continuarmos a nossa vida de evangelização como ela tem sido vivida. Não, vamos nos envolver. E nesse sentido que eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Vou pedir ao pastor Irineu que faça essa oração, e aí então nós damos sequência aqui essa nossa noite. Senhor bondoso, louvado seja o teu nome, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este dia, te agradecemos, ó Pai, por essa microfonosidade que estamos aqui reunidos em teu nome, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que tu venha nos abençoar, ó Pai, venha abrir a nossa visão, para cumprirmos cabalmente a missão que tu tens para cada um de nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando vigor físico, vigor espiritual, nos dando sabedoria dos altos céus, para que possamos, ó Pai, exercer, ó Pai, com maestria esse tão rico trabalho. Amém. Abençoa cada um de nós, aqui representados, nossos familiares, essa igreja, essa instituição, ó Pai, de ensino, os professores, ó Pai, os diretores, abençoa todos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Vem falar conosco. Amém. A graça, poder, sabedoria dos altos céus, e nos ajude, ó Pai, a cumprir a tua missão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa intenção aqui, a partir desse momento, então, é termos uma visão geral sobre capelania hospitalar. O nosso desejo, nosso plano é caminharmos aqui por cerca de 1 hora, mais ou menos, dar um intervalo, porque o bolo estava gostoso, mas tem mais coisas gostosas, né? E depois a gente retoma mais um tempinho aqui também, tá? Já falei, né, meu nome, meu envolvimento aqui com o seminário, e aí eu tenho meu compromisso também com a Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, no momento passando até por uma reestruturação e por uma mudança de nome, vai passar a ser Associação de Capelania em Saúde, e é um trabalho que tem sido coordenado pela Helenivação já há mais de 35 anos. Eu sou um dos visitadores e também treinadores e capelães desse trabalho, que está presente em alguns hospitais, e estou dizendo isso não é para esbanjar, até porque hoje pela manhã, conversando com uma outra pessoa da capelania, também capelã, nós falávamos como que na capelania essa questão de status, às vezes tão destacada em outros lugares, não faz sentido. Às vezes a pessoa que você diria que na capelania tem maior status é a que está aprendendo mais e inclusive com bastante sofrimento em torno daquilo que ela procura mostrar aqui no caso para aquelas pessoas que estão enfermas. Mas apenas para identificar e dizer que com isso eu tenho autorização de mostrar o material que nós vamos mostrar daqui para frente. E aí introduzindo a questão e fazendo ainda um lembrete daquilo que nós comentamos agora, não apenas a capelania hospitalar, mas aqui eu vou começar a focar muito mais nessa área, é a fé em ação. Há iniciativas e ações nossas que são de fé, há aquele tempo necessário de oração, de reflexão, de estudo, de edificação, mas há o momento de agirmos. E Tiago fala sobre isso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, nós partimos do pressuposto que aquelas pessoas que estejam envolvidas em capelania hospitalar são pessoas de fé. Algumas das atividades que nós realizamos nos hospitais são muito parecidas com atividades de voluntariado. E aí eu lembro de uma pessoa que faz parte hoje da nossa equipe, funcionária de um dos hospitais, onde nós atuamos já há alguns anos, e essa pessoa se interessou demais pelo que a capelania fazia dentro do hospital. Ela via a importância, a dinâmica, o resultado. E essa pessoa queria fazer capelania, mas não era nem cristã ainda. E interessante como Deus foi trabalhando na vida dela, a ponto dela entender isso, passar pela conversão, se identificar e se integrar à vida de uma igreja, fazer o curso que nós oferecemos e hoje está nessa fé e nessa ação. E aí então fica claro que não é apenas voluntariado, não é apenas dar atenção. A gente tem algumas iniciativas, é como o Doutores da Alegria, ou isso. Olha, algumas coisas podem até parecer, mas não é esse o objetivo. Nós estamos baseados nessa fé que nos faz agir, que traz coerência daquilo que nós cremos. Nós cremos que Deus cuida de nós. Então devemos fazer algo em favor daqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento. Nós estamos em missão. E aí talvez avaliarmos que tipo de missionários nós somos, né? E aí eu digo isso para todos nós cristãos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É necessário que façamos essas obras. E a figura que está aí, não sei se você consegue enxergar bem, mas aquela cena de humildade e de serviço de Jesus para com seus discípulos. Não é apenas uma figura de humildade, é de serviço. É o serviço corriqueiro. Né? E nós devemos também realizar esse tipo de serviço, de obra. Uma outra passagem, Jesus também dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós gostamos daquelas passagens na Bíblia que falam do consolo de Deus sobre nós. Nós nos alegramos, nos aliviamos, nós louvamos ao Senhor. Nós gostamos de conversar sobre isso nas nossas igrejas. Nós, se sabemos poucos versículos decorados da Bíblia, sabemos e admiramos e nos emocionamos com o Salmo 23 e alguns outros. Então, nós temos isso na nossa vida da igreja, mas essa é a luz que deve brilhar para fora. Não dá para guardar a luz aqui dentro. E a maneira como as pessoas vão glorificar a Deus é com essa luz irradiando, sendo espalhada. Nós queremos que isso aconteça. Queremos que as pessoas conheçam Jesus. Mas de que forma que isso vai acontecer, de acordo com esse texto? Por meio daquelas obras que nós vamos realizando. Então veja como isso é necessário e mesmo essencial. Não temos aqui aquele conflito que às vezes é levantado, que se a salvação é pela fé e não pelas obras, mas temos aqui a consequência natural e maravilhosa daquele que creu em Jesus Cristo, que vai dar o fruto que é trabalhar para que pessoas conheçam mais e mais essa mesma vida, perdão e transformação que Jesus nos oferece. Agora, qual que é a nossa tendência, tantas e tantas vezes, como seres humanos e mesmo cristãos lavados e regenerados por Jesus? Nós pensamos no que é meu, no que sou eu. Então a gente quer subir em cima do trem, né? Quer pegar o metrô, não quer saber se tem gente que também está querendo pegar. Não importa onde que eu vou, mas eu vou. Né? E se o trem parar, eu fico pendurado esperando, porque daqui a pouco ele dá aquele tranco e volta a andar. Ajudar a empurrar eu não quero. Não é assim? A nossa vida muitas vezes acaba sendo egoísta. O que está errado?
é cuidar tanto de mim a ponto de não ter tempo ou energia para gastar e cuidar das preocupações do vasto universo que existe fora das fronteiras da minha vida. Tem aquela resposta já bem preparada, bem batida, de que primeiro eu preciso aprender, preciso ser transformado, preciso ser edificado, preciso ser habilitado, depois eu vou fazer a obra. Esse dia nunca chega. Muitas vezes usado como uma desculpa esfarrapada, porque a pessoa também não está buscando verdadeiramente crescimento. Tem aquele caso que já é um pouco mais evidente, da pessoa que realmente ela está se esforçando tanto pelos seus alvos, espirituais ou não, que não tem tempo. Eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou fazendo isso, aquilo outro, e você poderia pensar o retrato tão comum das nossas igrejas, daquelas inclusive com mais atividades, que às vezes não tem tempo para fazer nada fora. E não é nessa direção que Jesus nos leva a considerar esse nosso envolvimento que pode ser na capelania. Agora, quando consideramos Jesus como o centro de tudo, nós podemos pensar essa declaração do Paul Tripp. Se você ler a história, verá que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que pensaram mais no próximo. Os próprios apóstolos que promoveram a pé a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, o inglês que aboliu o comércio de escravos, todos deixaram sua marca na terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram em grande parte de pensar no outro mundo, eles se tornaram ineficientes neste mundo presente. Almeje o céu, e você terá a terra incluída nele. Almeje a terra, e você não terá nada. Só como exemplo, não é denúncia, não é penalidade, não é crítica, mas é realidade, né? Os apóstolos não tinham WhatsApp, né? E se tivesse, não iam ficar atualizando status e mudando foto, não. Percebe isso? O uso que nós fazemos das redes sociais, da tecnologia, que demanda tanto do nosso tempo, do nosso esforço, até da nossa energia, às vezes literalmente falando, né? Uma coisa que não pode descarregar é a bateria do celular. E a gente não tem bateria para fazer a obra do Senhor. Como que deve ser diferente? Então, nós olhamos não apenas pela carência, mas pelo próprio chamado de Deus para a nossa vida. Então, quando nós falamos de capelania hospitalar, nós estamos falando de um serviço cristão. Nós lidamos com muitas situações de dia a dia na capelania, e vez ou outra aparece alguém falando, olha, porque eu sou capelão, eu tenho que encher bem a boca para falar isso, né? Ou eu quero ser capelão. E alguns, eu não sei se mais ingênuos ou até mais sinceros, eles já perguntam logo qual que é o salário. Não é status, como eu já comentei com vocês, é serviço. Muitas vezes, não só dos mais humildes, mas dos que menos aparecem. E aí, essa conversa que eu tinha com uma das nossas capelãs hoje pela manhã era nessa direção, né? Porque nós somos sempre tão pequenos e reconhecemos as nossas dificuldades diante dos dramas de saúde de tantas pessoas, que às vezes é até difícil ir a uma igreja e relatar o trabalho. Porque eu fiz tantas visitas, porque entreguei tantas literaturas, porque tantas pessoas se converteram. É um pouco injusto fazer isso, porque sinceramente nós diríamos, olha, nós lidamos com tantas e tantas e tantas situações que nós não tínhamos resposta. E aí talvez alguém questionasse, essas são as pessoas que estão preparadas para fazer esse trabalho? Pois então, até nesse sentido nós somos quebrados e renovados. Como eu já usei aqui a palavra do chamado, né? A palavra de Deus vai dizer ali em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, que nós somos consolados para consolar. Então, o ministério de capelania hospitalar
é um ministério de consolo, juntamente com a própria evangelização. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações. Então, essa consolação que pertence a Deus está a nosso favor, por assim dizer. Não é a frase mais adequada teologicamente, mas o texto mostra que nós podemos confiar que o Deus de toda a consolação nos consola em todas as tribulações. E aí é mais agradável parar a leitura aqui. Não continua a leitura, porque se você continuar a leitura, você vai se comprometer. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E aí uma situação que é comum, você passou por uma perda, por um luto, encontra uma pessoa enlutada. Ou passou por uma enfermidade e encontra alguém que está enfrentando a mesma enfermidade. Então, nós associamos, pelo menos superficialmente, isso. Eu diria que o texto é mais abrangente porque não especifica quais tribulações. Olha, para que com as consolações que você recebeu nas suas tribulações, você possa consolar aquelas pessoas que estiverem passando pelas mesmas tribulações. É mais abrangente. Você sofreu num ponto, mas recebeu o consolo de Deus. Então ajude aqueles que estão sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento. Não é matemático, não é uma troca, né? Então, às vezes, aquela pessoa que nunca passou por aquela tribulação vai poder consolar. Não é tão direto assim, mas eis aí o nosso chamado. Olha como que isso, inclusive, é reconhecido pela própria área hospitalar. Então, uma das justificativas para que exista a capelania hospitalar. E é algo que nós, algumas vezes, usamos diante de alguns hospitais onde nós pretendemos estabelecer um trabalho. Sabendo que a saúde dos indivíduos é determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o bem-estar espiritual é uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões biológica, psíquica e social. A Organização Mundial da Saúde reconhece que deve haver um cuidado espiritual. Que cuidado espiritual é uma questão de saúde também. Então, imaginando uma situação, uma pessoa que quebrou a perna, uma questão de saúde física, está internada no hospital, precisa do atendimento físico de saúde, mas não apenas físico, precisa de um cuidado psíquico. Porque, vamos imaginar, essa pessoa é uma pessoa de idade que foi maltratada pelo seu próprio filho. E como consequência desse maltrato, essa pessoa caiu e quebrou a perna. E ela está abalada, física e emocionalmente. E agora, a cirurgia dessa pessoa foi feita e foi bem sucedida. Então, ela teria condições físicas de voltar para sua casa. E vamos imaginar que o psicólogo tenha feito um trabalho razoavelmente muito bom. Então, até que tudo bem. Mas essa pessoa não tem condições sociais, porque a única pessoa que poderia cuidar é esse agressor. Então, deve haver um cuidado social também. Ok, se cuidarmos física, psicológica e socialmente dessa pessoa, está tudo muito bem. Não. Nem a Organização Mundial da Saúde acredita nisso. Então, nem eu nem você devemos acreditar. Aliás, nós temos, além da declaração da OMS, a própria declaração da Bíblia, que há uma necessidade espiritual. Às vezes, inclusive, a própria oportunidade dessa pessoa conhecer o Senhor Jesus Cristo. A Organização Mundial de Saúde não vai chegar a ponto de declarar e reconhecer isso, mas nós sabemos. Então, veja o espaço que nós podemos e devemos ocupar. Ainda nessa linha de raciocínio, em 2000,
o ano 2000, né? O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde, algo oficial no nosso país, definiu a humanização como valor na medida em que resgata o respeito à vida humana, abrangendo circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo o relacionamento humano. Então, muito do que nós procuramos fazer dentro do hospital vai nessa linha de raciocínio do que é a humanização. No ambiente teológico e da igreja, falar de humanismo ou humanização tem a ver com colocar o ser humano no centro de todas as coisas. No ambiente hospitalar ou de saúde, está dizendo que aquela pessoa merece um tratamento humano. Aquela pessoa não é o paciente do quarto tal, leito tal. Tem um nome. Aquela pessoa não pode ser chamada pela sua doença. Ah, esse é um infarto, aquele é um câncer, ou essa é uma úlcera. Não, é uma pessoa. E no entendimento dessa atenção para com o ser humano que está ali presente, deve-se dar atenção também à área espiritual. Que, novamente, para o meio secular, tanto faz que tipo de espiritualidade vai ser trabalhada. Até porque existem alguns benefícios dessa atenção de espiritualidade, inclusive redução de custos. Então passa a ser interessante para alguns hospitais. Então tanto faz. Nós, com humildade, mas com firmeza, temos entendimento que a palavra de Deus é que faz a diferença. Então até saber lidar com isso é um cuidado bastante especial. Mostrando um pouquinho do que é a associação, e como eu disse, eu deixei até a apresentação do jeito como já estava, porque a gente está numa fase aí de reformulação, mas existe um certo segmento na nossa associação, na nossa capelania, que seria da área de educação ou de formação. Então, nós realizamos a capacitação de visitadores e capelães com alguns cursos que nós realizamos frequentemente. Então, nós temos, por exemplo, o curso breve, daqui a pouco eu volto a falar sobre ele, que é um curso oferecido nas igrejas. Temos o curso de capelania, que a gente chama de nível 1, 2 e 3, em que o visitador é preparado, é formado, é qualificado, é entrevistado, é treinado, é testado para ser aprovado. Depois disso tudo, ele é um visitador. Que já é uma diferença do que alguns outros trabalhos de capelania realizam hoje, que você nem aprendeu nada, mas já é capelão. Dá status, é mais bonito. Né? Aqui, no nosso caso, a gente faz a pessoa passar por várias etapas para aí ser um visitador, que depois, quem sabe, com o passar do tempo, é que vai se tornar um treinador ou alguém que vai fazer entrevista, depois é que vai ser um capelão, se tornar um capelão. Então, a gente não tem em vista exatamente isso, só queremos formar mais capelães. Precisamos de mais pessoas na liderança dos nossos hospitais, mas precisamos de mais visitadores, que independentemente disso vão estar ali fazendo o trabalho. Já há algum tempo temos realizado alguns seminários na área de saúde mental e espiritualidade, inclusive nesse ano, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. É um ponto de contato muito interessante com a sociedade médica, hospitalar e de enfermagem. Então, nós temos ali palestrantes que são os mais qualificados das suas áreas, independentemente de serem evangélicos. Porque aí nós conseguimos duas coisas de forma muito proveitosa. Primeiro, é capacitar as nossas equipes da melhor forma possível, porque eles são os melhores nas áreas deles. E o outro é mostrar o evangelho. Então, num ambiente diferente, que não é o dia a dia do leito a leito do hospital, mas conversando e sabendo dar esse testemunho, né? E congressos na área da saúde na mesma direção, temos encontros com uma certa frequência com as próprias equipes. Então aí tem que fazer tarefa, tem que ler livro, fazer resumo, um monte de coisa. Né? Então, nesse segmento da capelania, nós temos como objetivo aí, né, organizar capelanias, oferecer uma consultoria ou acompanhamento para capelanias que estejam se desenvolvendo, independentemente de estarem ligadas à nossa associação, a produção de livros, cursos, apostilas e textos, e o treinamento prático para visitadores e capelães.
para mostrar um pouquinho também dessa questão na área de treinamento e da assistência diária leito a leito, nós temos o trabalho no IANSP, que é o Instituto de Assistência, essa sigla é muito grande, mas é do Servidor Público Estadual. Tá? Então é o Hospital do Servidor Público Estadual, ali na Avenida Ibirapuera, Pedro Toledo, Borges Lagoa, e é um dos maiores complexos hospitalares no nosso país. O Instituto Emílio Ribas, Instituto de Infectologia, ali na Doutora Arnaldo, nós temos o trabalho lá já há bastante tempo também, atende de forma bastante especial os portadores de HIV, soropositivos e outras doenças infecto-contagiosas. O Grendac é um hospital em Jundiaí voltado para crianças e adolescentes com câncer, iniciativa de uma senhora que teve um filho com câncer, e aí tinha dificuldade de levar o filho para atendimento. Falou, eu tenho que ter um hospital aqui em Jundiaí, e interessante que ali hoje nós somos a única capelania, ela não aceita que outras religiões tenham um trabalho ali, e ela não é evangélica. Mas ela vê a coerência, o cuidado com que a gente desenvolve o trabalho. O CEMEG é um complexo de ambulatórios em Guarulhos, com atendimento de centenas de milhares de pessoas a cada mês, a cada ano. O Hospital de Urgências de Guarulhos, né, então também ali em Guarulhos. O HMDCA é o Hospital Municipal da Criança e Adolescente de Guarulhos também, né, então aí voltado também para criança e adolescente. O Hospital Cruz Azul, no Cambuci, criado a partir de uma preocupação com o cuidado dos familiares dos policiais militares, que hoje atende também a alguns convênios e algumas situações de SUS, onde nós somos hoje, já há 5 anos, o trabalho religioso oficial do hospital. Então lá, por exemplo, nós nem dizemos que nós somos a capelania evangélica que está presente no hospital, nós somos a capelania do hospital. Né? E aí a gente tem que saber lidar, inclusive, com a questão de outros credos, outras religiões, também com respeito. Então, quem sabe mais lá na frente eu chego a comentar sobre isso. O Hospital Geral de Vila Penteado, na freguesia do Ó. E o Hospital Pérola Baita, Hospital Referência da Mulher, ali na Brigadeiro, atendendo a inúmeros casos de câncer, assustadoramente, em mulheres cada vez mais jovens. O que tem sido uma situação bastante cruel, que mostra também o nosso desafio. Né? O que é a capelania hospitalar? É uma entidade sem fins lucrativos, cuja missão principal é oferecer assistência espiritual nos hospitais, atuando também no atendimento emocional, social, recreacional e educacional. Nós temos uma mudança mais ou menos recente no cuidado da saúde das pessoas. Se nós olharmos aí talvez 200, 300 anos atrás, nós não tínhamos a estrutura hospitalar como as de hoje. Nem a tecnologia nos seus equipamentos, nem as descobertas da própria ciência, da própria medicina. Nós tínhamos aquela figura mais do médico da cidade, né? Ou se a gente for voltando cada vez mais lá atrás, inclusive nos próprios tempos bíblicos, o sacerdote, olha, da esfera religiosa, ele tinha a sua responsabilidade na questão da saúde. Nós temos ali, tanto em Levítico como Números, algumas instruções religiosas de implicação na saúde. Então, é um cenário relativamente recente esse que nós temos hoje, e inclusive de uma especialização cada vez mais intensa, e às vezes exagerada e empobrecida. Então, é aquele médico que ele é tão especialista na área dele que ele não consegue receitar alguma coisa simples. Então, isso vai se especificando cada vez mais, e até esse sentido do que é a própria postura cristã de um profissional de saúde, às vezes se perde. Aliás, nós perdemos isso nas outras áreas também, né? Hoje, o cristão, com a sua profissão, muitas vezes não enxerga que aquela sua profissão é para testemunhar de Jesus Cristo. Pensa mais como o seu ganho de cada mês, o que não deixa de ser verdade, mas é muito pouco diante desse chamado
de testemunho, de ser luz brilhando cada vez mais. Então, essa divisão que vai sendo feita, inclusive na área da saúde dentro dos hospitais, faz com que as pessoas muitas vezes sejam vistas apenas por suas doenças, como eu comentei há pouco. Se perde a noção de que nós temos ali um ser humano. Você tem os hospitais escola, como clínicas, o próprio servidor estadual, que às vezes vai entrar o médico e professor diante do paciente com a sua equipe de alunos residentes e vai falar sobre aquele paciente sem nem conversar com ele, sem nem cumprimentá-lo. E a vida dele está ali exposta. Então, isso acontece com uma frequência muito grande. Vamos ver isso do outro lado para a gente ver como é que é grave. Eu comento às vezes com alguns pacientes isso, né? Então, o tempo que eu estive ali no Hospital Penteado, e é um hospital que atende bastante as pessoas da própria região. Então, às vezes eu perguntava, você já ficou internado? Não, nunca fiquei internado. E você costumava passar aqui na frente do hospital? Sempre passei, mas nunca entrei. É diferente, não é? Você passa do lado de fora, você imagina que dentro tem um monte de gente ruim e morrendo. E agora você está aqui do lado de dentro. E tem gente lá fora, passando, pensando a mesma coisa, que vai morrer antes do que quem está aqui dentro. Então, quando a gente entra dentro do hospital, muda muito dos nossos conceitos, das nossas percepções, das nossas reações. Eu vejo que isso acontece, às vezes, naquela visita simples e alegre para o bebezinho que acabou de nascer. Ah, mas aí é só alegria, né? Eu vou na maternidade, está tudo bem. Olha, depende, viu? Porque se você pegar o elevador com alguém que está muito doente, talvez você já se assuste. Percebe isso? Então, é essa a realidade dentro do hospital. E é essa a realidade que nós devemos dar atenção. Já que as coisas ficaram tão segmentadas, tão distorcidas, tão empobrecidas, como eu já falei, se faz necessário uma atuação em capelania hospitalar. O que a lei diz sobre isso? E apenas alguns pontos sobre essa questão, que ela é bastante confusa muitas vezes. Então, é assegurada pela Constituição Federal, em termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, e assegurar-se-á ao paciente internado em hospitais da rede pública ou privada a faculdade de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministro de culto religioso. O que está se dizendo com isso? É possível que um paciente seja atendido ou assistido na sua religião. Mas veja que isso é bem geral. Por que isso é muitas vezes confuso? Eu creio que é importante a gente explanar isso. Geralmente eu defino essa questão da seguinte maneira: nós temos pessoas fazendo capelania, hospitalar ou não, simplesmente para ganhar dinheiro. E ganha, viu gente? Ganha. Ganha porque tem curso que é baratinho, então não pesa no bolso de ninguém, mas a pessoa faz isso em tantos lugares que fica rica. Outros cursos são caros, são bem caros mesmo, né? Tinha um curso aí um tempo atrás, que, se eu não me engano, só um deles, né, desse grupo, era a base aí de uns R$2.500 para fazer um curso de 8 horas. Só que eles diziam que é uma capelania internacional, que você vai ser certificado para ir para qualquer lugar do mundo fazer capelania. Imagina você preparado para fazer um trabalho no hospital aqui em São Paulo, de repente você vai fazer capelania hospitalar lá na Nicarágua, na Eslovênia. Deve ser a mesma coisa, né, gente? Não deve ser muito difícil. Será que não? Mas eles dizem que é capelania internacional. Então dá um desejo assim, não, então esse negócio deve ser bom. E estão ganhando dinheiro. E não é verdade. Aí você tem cursos e grupos que trabalham capacitação de forma simples, mais honesta e coerente, mas é simples. O nosso curso teórico de formação para visitador começa com 4 dias, 40 horas de curso. É até onde nós sabemos, no Brasil, o curso mais antigo, mais estruturado e de carga mais pesada. E nós prezamos por isso. E aí a pessoa acaba isso e ela não recebe nada ainda. Nesses outros cursos, a pessoa recebe uma carteirinha
com o nome dessa entidade que ofereceu o curso, que não vale nada em lugar nenhum, e atrás o artigo da Constituição. E eles dizem no curso, com essa carteirinha você vai poder entrar em qualquer hospital. Claro, está citando a lei. Se eu tiver a lei na mão, eu também entro, eu não preciso da carteirinha nem do curso. Atenção aí. Só que, aqui não está dito quais são os critérios de cada lugar. E cada lugar pode estabelecer os seus próprios critérios. E aí, então, a gente tem a lei lá de 14 de julho de 2000, né, que vai dizer, aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes, que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Vê que aqui tem um porém, em comum acordo com eles. Então, o hospital estabeleceu que a visita religiosa aqui só se dá no horário normal de visita. Então, se você já ouviu isso, ou se você já falou isso lá para o pastor da sua igreja, cuidado. Pastor, vai lá visitar fulano, porque você é pastor, você entra a hora que quiser. Mentira. Mentira. E um pastor que faz o trabalho com a gente, mas também numa outra área, que fez o curso numa outra área e tem a carteirinha da outra área, entrou em vários hospitais, várias vezes com essa carteirinha. Até o dia que era quase meia-noite, ele me mandando mensagem, porque ele quis entrar no Hospital das Clínicas, lá perto das 10 horas da noite, e não deixaram. Ele ficou revoltado com isso. Eu falei, não deixa mesmo. Ah, mas então para que serve minha carteirinha? E aí eu engolia seco assim, né? Não serve para nada? Eu falei, então, não serve para nada. Imagina, em que condição, imagina você como paciente. Saiu de uma cirurgia, está numa UTI pós-cirúrgica, com risco de contaminação. Por que o pastor vai entrar ali antes entrasse um médico? Então não faz sentido. Então, cada hospital estabelece as suas regras. E há hospitais que, por não estabelecerem regras claras de visitação religiosa, acabam arcando com um monte de problemas. Porque vem um que decreta a cura, outro que decreta a salvação, aí depois vem outro que decreta a condenação e outro que decreta a morte. Aí tirou para tudo quanto é lado e atrapalhou tudo. Né? Tem a história de um hospital aqui em São Paulo, não posso afirmar isso, por isso não vou citar o nome, que a visita era tão aberta para todos, que o dia que um dos grupos deu problema, fechou para todo mundo. Então a gente tem que conhecer o que é hospital, tem que conhecer o contexto da internação, do cuidado da saúde, e por isso a gente valoriza a formação. Por isso esse cuidado. A gente tem, ou procura ter, inclusive, entendimento de que alguém que vai fazer uma visita no leito de um paciente é um missionário. Então, quais seriam os critérios que você e sua igreja teriam para mandar um missionário por outro lado do mundo? Teria bastante cuidado, capacitação, preparo, relatório, essa pessoa também. O hospital é um grande campo missionário. E um lema que a gente gosta de usar, porque é bem verdade, é que a cada ano passam mais pessoas pelos hospitais do que por nossas igrejas. Então, vou usar um exemplo só, agora, depois a gente vai usando outros também. Né? O ambulatório infantil do Hospital Cruz Azul atende, em média, por dia, 200 crianças, que às vezes estão presentes com seu pai, sua mãe e às vezes até o irmão, por dia. Você tem esse fluxo de visitantes na sua igreja a cada domingo? Você já teve isso? Talvez tem igrejas que não tiveram nem na sua história inteira. Você tem até isso, uma das expansões do metrô, linha Lilás, linha da saúde, porque vai atender depois que inaugurada, sabe Deus quando, uma das estações é a ACD Servidor Estadual, que é de frente desses dois hospitais, que está juntinho do
Hospital Edmundo Vasconcelos, então são 3 no mesmo lugar praticamente. Depois sobe, está pertinho do Dante Pazzanese e do Hospital São Paulo. Se você pegar só esses hospitais, estão bem próximos uns dos outros, se você tiver uma boa rede de metrô, de transporte coletivo, o trânsito em São Paulo melhora consideravelmente. De tanta gente que passa por esses lugares a cada dia. Né? Então aí o nosso desafio, o nosso chamado, o que a gente deve procurar atender. Qual que é a visão então da nossa capelania? Ser referência no atendimento integral a enfermos e seus cuidadores formais e informais. Então o nosso foco é o paciente, é o familiar e é o profissional de saúde. Nossa missão, prestar o cuidado espiritual a vidas fragilizadas pela enfermidade e aos seus familiares, mediante a aplicação do conforto da palavra de Deus. Então, ele precisa de conforto da palavra de Deus, colaborando para a aderência ao tratamento de saúde. Então tem paciente que não quer ser tratado, ele não aceita isso, às vezes até por uma questão de fé mal trabalhada. Porque eu creio que eu tenho que depender de Deus, porque Deus vai me dar saúde, porque se Deus não quiser dar saúde, e Deus está dando saúde por meio dos médicos, dos exames, das medicações, mas a pessoa não aceita. Aí a gente poder conversar de forma coerente e tranquila com essa pessoa ajuda. Humanizando o atendimento, né? Porque o médico passa correndo, o enfermeiro passa correndo, o nutricionista passa correndo, então a gente pode dar atenção para a pessoa. Né? Resgatando a dignidade, porque a gente se interessa pela pessoa. Quantas vezes a gente sai dos quartos, né, pastor Irineu, sem saber qual que é a enfermidade da pessoa? Mas a condição espiritual, sim. Lembrando, né, pastor Eziel, algumas semanas, talvez 2 meses atrás, uma das visitas que o pastor Eziel fez e começou a falar da questão de saúde, e logo a pessoa falou, não, mas eu preciso saber quem é Jesus. E aí a conversa foi diretamente nesse ponto. Em termos de saúde, eu acho que ficou pouco detalhe, né? Então, é esse cuidado, é essa atenção, promovendo a restauração de vínculos familiares e o exercício pleno da cidadania. Então, às vezes a gente trabalha inclusive isso. Olha, não, você tem que ter paciência, tem que perdoar. A gente trabalha questões de aconselhamento familiar. Oferecer cuidado espiritual e emocional aos profissionais de saúde. Então, nós procuramos cuidar deles também. Organizar a capelania nos hospitais, promover cursos, eventos, com a finalidade de capacitar para o exercício da capelania. Oferecer consultoria, elaborar livros, livretos, como a gente já colocou. Alguns dos nossos valores. Respeitar outros credos religiosos. Então vocês são ecumênicos? Não. Não somos a favor disso. Mas então como é que vocês se respeitam? Outro dia era uma cuidadora de uma paciente que falou, mas eu acho que, por que não pode ser assim? Eu falei, olha, se for para ser ecumênico, naquilo que a gente é semelhante, ok, mas naquilo que a gente é diferente vai ter que abrir mão. Se a gente abrir mão, a gente perde a nossa identidade. Se a gente perder a nossa identidade, não faz sentido. Então é melhor que tenha o trabalho de um, o trabalho do outro, o trabalho do outro. E isso de forma organizada. Coisa de 2 semanas atrás, achei muito curioso, porque a própria pessoa já admitiu algo que nós sabemos que é verdade. Nós entramos para fazer uma visita, eu e uma outra pessoa, e falamos que nós éramos da capelania, e ela falou, tá, não, tudo bem, é que eu acho que a gente é de religião diferente. Não, então ok, a gente não quer constranger, melhor e tal. Qual que é a sua religião? O pessoal, eu sou ateia. Melhoras, eu espero que logo você possa estar bem. Saímos, eu posso orar por essa pessoa no outro momento. Nem com ela eu não ofereci oração. Eu fiquei, de certa forma, contente, porque ela já reconhece que o ateísmo é uma religião. Não fui eu que disse para ela. Então, eu não constrangi, eu não critiquei, eu não entrei no embate, mas eu não deixei de exercer o meu papel ali, que inclusive é de orar. Então, tem pacientes que não querem nos receber, por questão de fé ou por alguma outra indisposição. Ok, tudo bem, mas orar por essa pessoa eu posso orar. E não precisa nem ser na frente dela, o que dá respeito. E investir em vidas
fragilizadas, resgatando sua dignidade. Estabelecer parcerias, observando os valores morais e éticos. Valorizar o trabalho em equipe selecionada e capacitada. Respeitar os valores individuais das pessoas atendidas, desenvolvendo relacionamentos interpessoais e apoio integral. Nós fazemos muita amizade dentro do hospital, independentemente da raça, da cor, do sexo, da religião, da classe social ou da opção sexual. Então, até nesse sentido, nós continuamos com a nossa identidade, com os nossos valores bíblicos, do que é certo e o que é errado, mas nesse respeito eu consigo muitas vezes mostrar esses valores sem entrar naquela discussão que às vezes a gente vê por aí afora, de querer afirmar o que é certo e o que é errado e acabar brigando. Então, Jesus transforma o coração. E daí para frente ele transforma o que precisa ser transformado também. Né? Então, para usar a situação aqui, né? Se o homossexual precisa de Jesus, também é verdade que o heterossexual também precisa de Jesus. Se eu focar na opção sexual, nós estaremos mandando mais heterossexuais para o inferno, que não é o nosso objetivo. Agora, uma vez alcançado por Jesus, volto a dizer, o que precisar mudar, vai mudar. Então, o nosso foco é apresentar Jesus, viver a prática da solidariedade, acolhendo os beneficiados. Nós usamos também esse lema, né, medicando a alma com competência e coração. Por isso, essa carga pesada de preparo, mas de amor, de coração. E aí, alguns benefícios que o hospital acaba tendo nesse sentido. Isso também temos algumas pesquisas, vale às vezes para outros segmentos que dão atenção à espiritualidade, mas algumas dessas pesquisas focam sim bastante a questão da atuação, vou chamar assim, atuação evangélica, tá? Então, maior humanização no ambiente hospitalar, porque nós estamos dando atenção às pessoas, muito mais do que às suas doenças, e não só apenas aos doentes, como aos outros também. Atendimento integral ao paciente, inclusive por aquela constatação da Organização Mundial de Saúde. O envolvimento da comunidade evangélica em suprir as necessidades do hospital. Momento de revelação aqui, que tem gente que eu não conheço, e a maioria de vocês eu não sei onde mora, mas eu vou revelar uma coisa. Isso é boa, hein? Você mora perto de um hospital ou de um posto de saúde. Certo ou errado? Tem alguém de vocês que mora muito longe de um hospital, de um posto de saúde, ama, muito, muito distante? Quer ver uma outra? Eu vou perguntar, mas é que eu sei a resposta, tá? Quantos de vocês esse ano já foram pelo menos uma vez ao hospital? Ou posto de saúde? Ou ao médico? A gente vai no hospital. A gente vai. A gente não foge. Então, a igreja pode se envolver com isso. O outro benefício é a melhor aceitação do paciente ao tratamento. Eu já usei uma situação aqui. E a triagem e preparo de visitadores. Então, o fato de ter um trabalho organizado, que preza pela formação, é bom para o hospital. Porque entra qualquer um aqui fazendo qualquer coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Né? Não, tem um critério, tem uma seleção, tem um acompanhamento. Orientação e controle dos visitadores religiosos. E aí, voltando a falar um pouquinho desse nosso trabalho, deixa eu ver como é que ele já apareceu aqui. A capelania evangélica era um trabalho mais individual ou único, foi se multiplicando aí por alguns hospitais e aí se formou a Associação Capelania Evangélica Hospitalar, como eu disse, passando por uma mudança de nome, inclusive agora. E aí aqui abaixo, nós temos é como se fosse um braço ou um outro trabalho conjunto, que é a Casa do Aconchego, o Instituto Beneficente Aconchego, que ele tem um atendimento mais social, né, mas com esse propósito de capelania e de evangelização. Então, a Casa do Aconchego fica próximo, bem pertinho do Hospital Itaci, que é de atendimento a crianças com câncer, e aí está perto do Pro Queimados, do Emílio Ribas, do Instituto da Criança, ICR, do Hospital das Clínicas, e as pessoas que estão ali, para pegar o exemplo aí das crianças do Itaci, duas situações. Às vezes a criança está internada no hospital, a mãe está junto, mas a mãe não tem, às vezes, nem condição e nem direito, por exemplo, de tomar um banho dentro do hospital.
ela vai para a casa do aconchego, toma um banho de verdade, deita numa cama de verdade, que seja por algumas horas, para estar numa cadeira, né? Lava as suas roupas, porque ela está há meses fora de casa, que fica lá no interiorzão do Brasil, deixa secando lá e pega no dia seguinte, mais café e almoço. É uma situação. Qual que é a outra situação? A criança que não está internada, mas tem uma consulta no ambulatório, aí marcaram cedinho para tirar sangue, mas o médico só é à tarde. Então essa criança não tem onde ficar dentro do hospital e nem direito ao almoço, porque ela não está internada. Onde que ela vai comer? Uma vez no mês, né, 10, 12 reais. Tal. Primeiro que aquela região é extremamente cara. Segundo que não é só uma vez por mês. Terceiro que muitas vezes a criança não dá sozinha. Então a pessoa não tem condição. Ela vai e tem esse atendimento na Casa do Aconchego, inclusive com outras atividades. Então a Casa do Aconchego serve para dar essa atenção e aproveitar as oportunidades de cuidar, de servir, de abençoar. Então esse é o trabalho, em termos gerais, da capelania. Nós temos essa área de formação, com os cursos, com os treinamentos, com o preparo. Temos o trabalho efetivo dia a dia nos hospitais, com a atividade principal leito a leito. Na segunda parte eu vou mostrar outras atividades. E temos também aí a Casa do Aconchego, no que seria conhecido mais como um trabalho social, mas que não tem como objetivo ser só trabalho social, mas também de alguma forma mostrar e testemunhar o amor de Jesus ali. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai ter o intervalo, a gente volta, mas só para poder situar com vocês, até aqui, ok, algum comentário, alguma dúvida, se for muito difícil eu deixo para responder depois do café. Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tudo com cara de pão de queijo, gente. Já é propaganda, né, Rebeca? Tem pão de queijo lá pra gente agora, então, tá? Daqui a quantos minutos, mais ou menos? Daqui a uns 15 minutinhos, nós temos banheiro lá atrás, temos o cafezinho. Dá essa respirada, a gente volta aqui. Eu espero que dê tempo de passar bastante coisa para também, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, a gente dê tempo para isso, tá bom? Deus abençoe.